Olá, tudo bem com você? Fico muito honrado com a sua companhia aqui no meu canal. E hoje conversaremos sobre os problemas emocionais provocados pela pandemia do coronavírus, pela quarentena. Eu tenho dito que nós vivemos também uma pandemia de problemas emocionais. E contarei no final desse vídeo a história da paciente que me procurou essa semana, dizendo da superação depois de perder os seus entes queridos. Uma história emocionante. Mas antes, se você não está inscrito no canal, por favor, dedique um tempinho para você se inscrever no canal. É rapidinho, só clicar ali no inscreva-se. Não esqueça de deixar o seu like se você gostou. Compartilhe com pessoas que você acredita que possam ser beneficiadas com essas informações. E também faça os seus comentários aqui. Eu gosto de interagir com você. Gostaria de saber como você tem enfrentado essa fase. Vamos ao vídeo de hoje. Você tem sentido preocupação excessiva, medo de adoecer, medo de morrer, medo de perder o controle, medo de perder o emprego, medo de a sua empresa ser arruinada pela crise econômica, tem estado triste com o isolamento social, o distanciamento social, diminuiu o interesse ou prazer das coisas da vida? Eu quero dizer, se você tem sentido isso, que você não está sozinho e não está sozinha. Muitas pessoas estão passando por esse tipo de situação e de sintomas nessa fase da pandemia. Na verdade, o Brasil é recordista em ansiedade. São mais de 18 milhões de pessoas que manifestam sintomas de ansiedade. Também, segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão seria, em 2020, a segunda causa em dias úteis perdidos, mostrando que estamos vivendo realmente uma pandemia de problemas emocionais. Tenho atendido pacientes com crises de ansiedade, como uma paciente que relatou que estava sentindo dificuldade para respirar, sudorese fria, dormências, dores no corpo, uma angústia, e ela imaginou que estaria morrendo. E neste momento, inclusive, se despediu das filhas e do marido, acreditando que ia deixá-los e que aquela seria a última vez que estava na presença deles. Na verdade, era uma crise de pânico que passou e ela melhorou. Mas muitas pessoas estão sentindo esse tipo de alterações emocionais. Tenho percebido adolescentes, adultos e até idosos com manifestação de ansiedade. Aqueles que estão no grupo de risco do coronavírus estão com manifestação de ansiedade, com medo de adoecer e de morrer. Interessante. A psicologia nos sugere que diante de uma crise ou de um problema, que façamos alguns questionamentos, uma auto-reflexão. Uma pergunta que deve ser feita é: o que pior pode acontecer? Muitas vezes essa pergunta dá a dimensão do problema, mostra que a preocupação excessiva coloca uma lente de aumento no problema. Outra pergunta é: isso que eu estou passando é a pior coisa do mundo ou da vida? E por fim, o questionamento: eu tenho condições de superar essa dificuldade? De sobreviver a isso? Na verdade, a capacidade de superar problemas e dificuldades é a resiliência. E o ser humano tem uma capacidade de resiliência extraordinária, como o caso que atendi essa semana da paciente que perdeu o seu filho há 2 anos atrás, vítima de um acidente. Ficou arrasada. 1 ano depois da perda do filho, perdeu o marido, por um acidente também, dessa vez um choque elétrico. 2 perdas seguidas, 2 perdas traumáticas. Essa paciente deprimiu, eu já tinha tratado o seu tabagismo, ela recaiu no tabagismo e decidiu procurar por ajuda. Tomou medicamentos antidepressivos e quando chegou a mim, recentemente, ela disse: doutor,
eu cansei de chorar e de sofrer. Agora eu quero investir na minha qualidade de vida. Eu quero a minha vida de volta. Eu quero viver para os meus familiares que restaram e para os meus netos. Ela encontrou um propósito. E é interessante a psicologia, nessa fase que nós vivenciamos de crise e de problemas muito sérios, sugere que façamos uma autoanálise, uma autorreflexão. E aí vem a extraordinária capacidade de resiliência que o ser humano tem. Resiliência que essa paciente que perdeu a sua família apresentou. Foi buscar forças para superar essa perda. Foi encontrar o propósito de cuidar da sua própria saúde para ter uma expectativa de vida melhor e uma qualidade de vida maior. E veio pedir ajuda. Teve a coragem de compartilhar as suas histórias comigo. E outro detalhe importante, que eu sugiro que também você faça. Escolha pessoas que você confie para compartilhar as suas histórias. Histórias compartilhadas fazem laços de amor. Importante comentarmos as nossas vulnerabilidades. Não devemos desempenhar um papel de perfeito como se nada tivesse acontecendo, como se não passássemos por problemas emocionais. Devemos compartilhar sim as nossas dificuldades com pessoas que terão o privilégio de conhecer as nossas histórias. Como eu tive o privilégio de conhecer a história dessa paciente e a sua resiliência impactou a minha vida. E eu pensei, se ela consegue superar uma perda tão grande, eu também consigo superar as minhas dificuldades. E essa é a mensagem que eu trago hoje para você. Acredite que você também tenha forças para superar as suas dificuldades. Gerencie os pensamentos e perceba se você não está exagerando no perigo que você está correndo e subestimando a sua capacidade e habilidade de enfrentar situações perigosas. E tenha a coragem de compartilhar as suas histórias com pessoas que também terão o privilégio de te conhecer mais profundamente. E aqui vai o meu abraço no seu coração.